Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Senhores vereadores, todos se fazem presentes, ainda não estão colocados apenas doutora Clarice, que já chegou, e também o Sandro, que está aqui do outro lado. Então, informo a presença do quórum. Informo a presença de 16 ou 15 vereadores nesta sessão do grande e pequeno expediente do dia 29 de novembro de 2021. Presente todos os vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. A Escola Santa Cruz promove a live de Natal. Se realizará na Praça da Igreja Santa Cruz, dia 3/12/2021, horário 19 horas e 30 minutos. Escola João Grendene convida para o Vespetáculo Natalino, dia 10 de dezembro de 2021, na sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos. A estrela volta a brilhar. Escola João Grendene. Ofício número 19/2021, Farroupilha, 29 de novembro de 2021, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação para a Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: convite para a escolha da soberana de Farroupilha. 2022-2023. Senhores vereadores, o Governo Municipal de Farroupilha, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, tem a honra de convidá-los a participar de uma noite que irá mostrar a graça e a beleza da mulher farroupilhense, quando será escolhida a soberana de Farroupilha. O evento será realizado no dia 4 de dezembro de 2021, às 20 horas e 30 minutos, no Golden Garden Eventos, com as seguintes atrações: desfile das candidatas, jantar por adesão, show com o grupo Beatles. Os convites estão disponíveis junto à Assembleia da Presidência desta Casa Legislativa. Contamos com a presença de todos. Cordialmente, Regina Ducati, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Vamos fazer um curso de inglês aí. Podem ficar tranquilos. Tem que mudar o conjunto, tem que ser Ofício número 378, Farroupilha, 29 de novembro de 2021, Secretaria Municipal de Saúde. A Câmara Municipal de Farroupilha, o senhor Tadeu Salib dos Santos. Prezado senhor, a Secretaria Municipal de Saúde, através do seu gestor, vem através desse em atenção ao requerimento 287/2021, onde solicita a possibilidade de elaboração
de cartilhas, folders e palestras sobre formas de prevenção de suicídio e a automutilação. Encaminha o posicionamento técnico do Serviço de Saúde Mental na íntegra, através de um anexo, a fim de possibilitar um direcionamento efetivo ao tema, pela relevância que apresenta na prevenção à vida. Sem mais, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Clarimudo Grudman, Secretário Municipal da Saúde. Farroupilha, 29 de novembro de 2021. Ofício número 193/2021 da Secretaria de Gestão. Farroupilha, 26 de novembro de 2021. Assunto: projeto de lei. Senhor Presidente Tadeu Salib dos Santos, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa egrégia Câmara de Vereadores a apreciação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 63, de 26 de 11 de 2021, que autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 194/2021, Secretaria de Gestão, Farroupilha, 26 de novembro de 2021. Ao senhor Presidente Tadeu Salib dos Santos. Assunto: mensagem retificativa ao projeto de lei número 54/2021. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência nesta oportunidade em que submetemos à elevada apreciação desta Casa a presente mensagem retificativa ao projeto de lei número 54/2021 para fins de alteração à redação dos artigos 2º, 9º e 10º e a linha B do artigo 14 do mencionado projeto, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O público a que se destina esta modalidade de serviço caracteriza-se exclusivamente por crianças com vínculo de matrícula na etapa obrigatória de educação infantil, etapa pré-escola, 4 a 5 anos, ou ensino fundamental, anos iniciais e finais, 6 a 14 anos, em instituição escolar da Rede Municipal de Educação do município de Farroupilha. Artigo 9º. Para o atendimento de crianças devidamente matriculadas na etapa obrigatória da educação infantil, deverão possuir salas exclusivas para esta faixa etária e organizar a utilização de espaços comuns, refeitório, parque, área coberta, biblioteca e outros, em horário distinto das utilizadas pelas crianças de ensino fundamental. Artigo 10º. Os profissionais que poderão atuar na oferta de serviços devem ter formação mínima de ensino médio completo, professores, educadores sociais, estudantes em processo de formação docente, estudantes de psicologia, assistência social ou áreas afins da educação e saúde. E como auxiliares de desenvolvimento infantil serão aceitos estudantes cursando o ensino superior e como monitores estudantes cursando o ensino médio. Ofício número 185/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, senhor Presidente Tadeu Salib dos Santos. Farroupilha, 23 de novembro de 2021. Assunto: resposta ao pedido de informação número 68/2021. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 523/2021, que trata do pedido de informação número 68/2021, da iniciativa do vereador Gilberto Almaranda, bancada do PDT. Passamos a informar o seguinte em relação ao transporte público municipal. Número 1. Pergunta: em qual etapa se encontra a licitação? Não há licitação. O que existe é uma comissão multidisciplinar de estudos referente ao transporte público municipal de passageiros, cujo trabalho deverá resultar na formação dos critérios para a licitação. Número 2. Pergunta: enquanto não entra em vigor a nova licitação, como o poder público está cobrando da empresa que hoje presta o serviço e como a mesma está atendendo a grande demanda das escolas por mais horários de transportes em consequência da volta às aulas, são realizados contatos
pelas secretarias competentes, com as empresas de transporte para atendimento da demanda das escolas. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 184/2021, Secretaria de Gestão, Farroupilha, 23 de novembro de 2021. Senhor Presidente, Tadeu Salib dos Santos, resposta ao pedido de informação número 66/2021. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 521/2021, que trata do pedido de informação número 66/2021, de iniciativa do vereador Davi Andrade de Almeida, da bancada da Rede Sustentabilidade, passamos a informar o seguinte em relação à utilização de praças e espaços públicos. Qual o procedimento realizado para a utilização de praças e espaços públicos para entidades sem fins lucrativos e igrejas, e se é cobrado algum valor para o mesmo? O procedimento para a utilização de praças e espaços públicos está regrado pela Portaria Municipal número 845, de 29/10/2021, que autoriza o uso remunerado de espaços públicos, dentre outras providências. Cabe ressaltar que, havendo justificado interesse público, pode ser reduzida ou isentada a taxa. A solicitação para utilização deverá ser protocolada no setor de expediente da Prefeitura. Na sequência, o processo administrativo é encaminhado à Secretaria Municipal de Gestão e Governo, que analisa a solicitação e emite a autorização, se deferido o pedido. Por fim, o processo é direcionado para o setor de expediente, onde o requerente retira a guia para pagamento das taxas pela utilização, se for o caso, e, ao comprovar o pagamento, retira a autorização. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 186/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 23 de novembro de 2021. Resposta ao pedido de informação número 63/2021. Pedido feito pelo vereador Juliano Luiz Bongart, da bancada do PSB. Passamos a informar a seguinte relação às contratações temporárias por tempo determinado. Quando servidores públicos temporários, contratos por tempo determinado o município possui, especificar nome, matrícula, cargo e lotação. O município possui 192 servidores, sendo 154 lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, 16 lotados na Secretaria Municipal de Saúde e 22 lotados em outras. Quais concursos públicos estão abertos? Isto é, estão ainda vigentes? Especificar. Nenhum concurso público está vigente. Qual e quando foi o último concurso público municipal feito? O último concurso público realizado foi o número 01/2018, de 12 de junho de 2018. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. E anexo tem o pedido feito pelo vereador, onde fala sobre especificar nome, matrícula, cargo e lotação. Então, está em anexo. Ofício número 187/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 23 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, Tadeu Salib dos Santos, assunto: resposta ao pedido de informação número 65/2021. Honra-nos cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 520/2021, que trata do pedido de informação número 65/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB, informamos que, em relação à promulgação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, a fim de divulgar e orientar sobre o tema, o município de Farroupilha promoveu capacitação para 25 servidores, realizado pela DPM Educação, cuja temática foi o curso Oficina de Implantação
LGPD, aspectos teóricos e práticos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os próximos passos serão dados no sentido de instituir um comitê para tratar especificamente do assunto. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 189 de 2021, da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 24 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos. Resposta ao pedido de informação número 64/2021. Honra-nos cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 519/2021, que trata o pedido de informação número 64/2021, da iniciativa do vereador Juliano Luiz Bongar, da bancada do PSB. Segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 190/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 24 de novembro de 2021. Senhor Presidente Tadeu Salib dos Santos, assunto, resposta ao pedido de informação, número 67/2021. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 522/2021, que trata o pedido de informação número 67/2021, da iniciativa do vereador Gilberto do Amarante, da bancada do PDT, segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 191/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 24 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Resposta ao pedido de informação número 69/2021. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 524/2021, que trata o pedido de informação número 69/2021, de iniciativa do vereador Gilberto Amarante, da bancada do PDT, segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 192/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 24 de novembro de 2021, ao excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, assunto, resposta ao pedido de informação número 70/2021. Honra-nos cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 525/2021, que trata o pedido de informação número 70/2021, da iniciativa do vereador Juliano Luiz Bongar, da bancada do PSB, segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e de Obras e Trânsito. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. E, por fim, ofício número 59/2021, Farroupilha, 23 de novembro de 2021, SISMUF, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha. Senhor Presidente Tadeu Salib dos Santos. Assunto, PL 53/2021. No momento em que cumprimentamos Vossa Excelência e atendendo ao convite dessa comissão, o SISMUF apresenta em anexo considerações sobre o PL 53/2021. Sem mais para o momento, estimamos cordiais saudações. Então, está em anexo as considerações que a comissão recebeu. Pedido de providência. Pedido de providência número 58/2021. Autor Juliano Luiz Bangarten, da bancada do PSB. Assunto, roçada. O vereador abaixo firmado solicita à Prefeitura Municipal de Farroupilha que providencie a roçada na praça do bairro Nova Vicenza. O pedido de providência 59/2021, do autor Juliano Luiz Bongarten, assunto, atendimentos da UBS. O vereador abaixo firmado solicita que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Farroupilha solicitação de que agilize os atendimentos da UBS do bairro América, uma vez que, atualmente, é responsável por atender moradores de 2 grandes bairros. Gabinete Parlamentar, 23 de novembro. Vereador Juliano Bangarten, bancada do PSB. Pedido de providência número 60 de 2021, do vereador Juliano Luiz Bangarten, do PSB. Assunto, sinalização
e segurança de rua. O vereador abaixo firmado solicita à Prefeitura Municipal que providencie uma faixa de segurança na rua Veranópolis, no bairro Industrial, bem como melhore a sinalização do local. Gabinete Parlamentar, 23 de novembro de 2021. Pedido de providência número 61, do vereador Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB. Assunto: revitalização de praça. O vereador abaixo firmado solicita à Prefeitura Municipal que providencie a revitalização da praça perto da Oral Sim, bairro Pio Décimo, bem como providencia a colocação de bancos novos. Gabinete Parlamentar, 23 de novembro, Juliano Luiz Baumgarten. Pedido de providência número 62/2021. Eu li errado, é Oral Sim, não? Aqui está escrito da Oral Sim. Pedido de providência número 62/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que seja arrumada a rua Arcângelo Milesi, número 818, no bairro Monte Pascoal, pois o caminhão da Ecofar afundou, quebrou a rua e não foi arrumado, ainda depois de 4 meses. Quem solicita é o vereador da bancada do PDT, Gilberto do Amarante. Pedidos de indicação. Indicação de projeto de lei número 11/2021. O vereador abaixo firmado encaminha ao Poder Executivo Municipal a sugestão de projeto de lei que altera a lei municipal número 3.477, de 3 de março de 2021, e dá outras providências. Sala de sessões, 24 de novembro de 2021, Gilberto do Amarante, da bancada do PDT. Indicação número 12/2021, autor Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB. Registro Geral do Animal. O vereador abaixo firmado solicita que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Farroupilha uma sugestão para que crie o Registro Geral do Animal, RGA, para todos os cães e gatos com idade superior a 3 meses de idade, cujo objetivo é facilitar a localização dos tutores, no caso de animais perdidos. Outras prefeituras, como São Paulo e Barueri, adotaram esse serviço, como pode-se ver nos links que estão no pedido de indicação. Atenciosamente, Juliano Luiz Baumgarten, vereador da bancada do PSB. Senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário. E passamos de imediato ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Vereador Caleb Coelho. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença para falar daqui, que eu estou com gota e o meu pé, se eu fico de pé, dói muito. Tudo bem. Então, vou pedir licença, tá? Bem, eu gostaria de falar sobre alguns temas, um deles que me deixa com 2 corações, mas é um assunto que nós temos que pensar. Imagine o senhor que eu resolvesse me mudar para Nova York, lá para Times Square. Um sonho isso para mim, eu nunca nem imagino como é. Aí eu resolvo que eu vou me mudar para Times Square e eu decido que eu vou ficar ali naquela esquina depois da parada de ônibus, sabe? E eu vou ficar por ali, vendendo minhas coisas, né? E eu vou ficar ali. Aí vem alguém e diz, não, tu tem que sair daí, porque tu não pode ficar aqui. Não, mas eu vou ficar aqui. Não, mas tu não pode ficar aqui, tu é imigrante, tu não pode ficar aqui. Imagina que tu vai ficar vendendo aqui, ambulante, os concorrentes aqui, todas as pessoas que trabalham aqui, elas pagam seus impostos, tu não pode simplesmente ficar aqui e vender. Não, mas eu quero ficar aqui. Não, mas então nós vamos te conseguir um emprego. Aí eu digo, não, mas eu não quero emprego. Se vocês são bobos de trabalhar por isso, vocês trabalham. Eu não vou, eu não quero ficar aqui. Não, então eu vou fazer o seguinte, ó, tu fica 10 ruas para lá ou 10 para lá, ali tu pode ficar. Não, mas eu quero ficar aqui.
Então, assim, quando a gente invade uma outra cultura, nós temos que respeitar aquela outra cultura. Já diz o ditado que em Roma seja como romanos. A Europa está tendo um problema sério por causa da imigração, porque não só há problema de emprego, como há também o problema da infiltração da cultura lá, de uma cultura diferente, totalmente diferente, que inclusive não aceita a cultura que já existe no local. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Por exemplo, se eu quiser participar aqui do grupo, eu tenho que seguir algumas normas, né? Eu não posso vir aqui impor as minhas normas. E, com certeza, o grupo também não vai me deixar desassistido, né? Me dando apoio para que eu possa me enquadrar, ter a minha vida e tal. Então, quero dizer que as pessoas são todas muito bem-vindas na nossa cidade, mas quando a gente visita a casa de alguém, a gente tem que respeitar aquela regra, né? A gente não pode chegar impondo as nossas regras. Isso é uma coisa que me deixa com dois corações, porque nós temos um problema na cidade, e esse problema, a população acaba tomando o lado das pessoas que vieram de fora, em detrimento das pessoas que já estão aqui. Temos que ser humanos, eu trabalho muito em causas humanitárias, muito mesmo, então me importo com as pessoas. Mas eu também entendo que tudo tem limites. Então eu fico com dois corações, porque por um lado eu quero que as coisas sigam conforme deveriam ser perante a lei. Por outro lado, tem um lado humanitário. Então eu acho que nós precisamos conversar bastante sobre esse assunto, né? Porque não é tão simples. Se eu não estou enganado, o Japão não aceita algum tipo de imigrante, né? Porque sabe, e nem que levem sua cultura a nível religiosa, né? Porque sabe que isso acaba minando a própria cultura japonesa. Lá eles são muito fechados. Eu espero não estar enganado, eu acho que é o Japão. Então, eu queria ampliar um pouco essa conversa, eu queria que a população pudesse conversar sobre isso sem aquela coisa emocional de, estão tirando. Não, mas o que está acontecendo? Já foi oferecido emprego, não querem. O que eles pensam de quem aceita o emprego que a gente aceita, por exemplo, nos frigoríficos e tal? Isso aí é gente boba que trabalha por pouco, né? Só que todo mundo tem que começar de alguma maneira. Então, eu queria conversar mais sobre esse assunto. Outra coisa que eu estava conversando hoje à tarde com alguns colegas é com relação à obrigatoriedade de outras línguas na nossa educação curricular, né? Que a gente aprende espanhol, já tem inglês, tem o italiano também, né? Então, o que acontece? Temos dois caminhos que são um dilema. Um colega me disse assim, a gente não sabe escrever direito, nem falar direito. Dá até para entender que se eu estivesse escrevendo agora, eu estaria falando a gente junto, e não a gente, né? Porque a gente não sabe escrever direito. Até porque tudo muda, né? Eu ainda me lembro do tempo que bolo era com acento. Parece que já mudou, né? Então, assim, a gente não sabe escrever português, a gente não sabe falar, e se a gente falasse exatamente como é para ser, ficaria até estranho. E hoje em dia está acontecendo muito disso, né? Da língua ser uma coisa muito dinâmica. E aí o primeiro ponto em questão é o seguinte, ensinar outra língua ou ensinar o português direitinho? Para que a gente fale direitinho. Isso é um dilema, tá? Segundo ponto, se a gente aprender, se a gente souber um português meia boca, e a gente souber um inglês meia boca, e um espanhol meia boca também, a gente se vira mais, talvez, do que se a gente soubesse um inglês 100%. Então, permite uma parte? Sim, permito, pode falar. Com a palavra, doutora Eleonora. Obrigado, presidente. Obrigado, colega. Só para completar, as crianças, quando são pequenas, elas têm o cérebro, que é uma esponja. Então, elas aprendem a falar outra língua muito mais rápido que nós. Então, no ensino fundamental, é importante que tenha outras línguas. As crianças aprendem, e aprendem muito rápido. Por isso que é importante que tenha outras línguas no ensino fundamental. Obrigada. Ok, obrigado. Então, agora temos uma outra opinião, né? Mas veja bem, a colocação é no seguinte, por exemplo,
eu toco vários instrumentos. Alguns instrumentos eu não toco muito bem. Mas, em compensação de quem não sabe nada, eu me viro muito bem, né? Então, eu poderia ficar só num instrumento, ou eu poderia ter vários instrumentos, né? Então, se eu souber totalmente bem o português, é excelente. Mas se eu souber um pouquinho de cada língua, eu me viro bem também. Aí, o dilema, nós vamos saber procurar ensinar uma língua bem feita, ou vamos ensinar muitas línguas? Nós temos que ser experts em uma coisa ou em muitas coisas. Então, com relação ao ensino, a gente precisa analisar isso, né? Porque eu acho que nós deveríamos ensinar o português corretamente antes de outras coisas. Mas, porém, o mundo está tão dinâmico, né? E aí vem o outro ponto que eu queria colocar, que é a americanização da nossa língua. Tudo é americanizado, né? Se tu for colocar uma empresa e tu colocar da Silva Acessórios, tu vai ter sucesso. Mas se tu colocar um nome em inglês, uau, parece que é mais chique, né? Parece que o produto... Nossa, agora não, mas eu comprei da The Words Acessórios, sabe? Então, assim, aí nossa língua se vai, né? Isso falando da língua portuguesa, que dirá da nossa língua culturalmente, falando aqui no Sul, né? A língua gaúcha, né? Então, é uma coisa que me preocupa um pouco e preocupa outros colegas também com relação ao futuro da educação no país. Cadê esse esponjinha daqui? Ao futuro da educação do país, porque a gente não sabe exatamente o que rumo dar, né? Nossos filhos são craques em redes sociais, mas muitas vezes vão escrever alguma coisa no colégio, né? Eu, particularmente, escrevo tão pouco, né, com a caneta. Hoje em dia, tudo é por meio do computador, né? Raramente, a gente aqui assina alguma coisa, mas senão é tudo escrito no meio do computador. Aí tu escreveu coração com 2 S, o computador corrige, né? Então, a gente está evoluindo e, ao mesmo tempo, está ficando burro, digamos assim, em algumas coisas, né? Mas eu concordo com a doutora de que, realmente, quanto mais cedo for iniciado o ensino de outra língua e de muitas outras coisas, inclusive da música também, melhor, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, estava olhando o jornal Farroupilha, como sempre eu faço, vi muitas ofertas da tal da Black Friday, né? Sabe o que é Black Friday? Se a gente fala promoção, sim, né? Porque, na verdade, tudo a gente rouba dos outros lugares. E, entre outras coisas, na Black Friday, que eu vi de muitas promoções em off, né? Que agora não é mais desconto, é off, sabe? Você perdeu peso, teu peso off, reduziu. Eu vi um equipamento a semana passada, um aluno meu comprou um equipamento por R$ 1.800. Um equipamento de som maravilhoso. Isso foi na quinta. Sábado à tarde, fui na mesma loja, disse, beleza, eu vou comprar por 1.500. Estava 2.500. Quer dizer, a Black Friday, muitas vezes é uma Black Fraud. Se tu não sabe quanto estava antes, tu vai achar que 2.500 é barato. Só que daí o meu aluno comprou o equipamento e disse, puxa, vida, que coisa maravilhosa, né? Aí eu quis comprar outro, vou esperar um pouquinho. Então, assim, numa loja grande da cidade... E a desculpa, não, é que não tem mais... Aí quando eu questionei, porque eu mostrei o preço de uma outra loja daí, estou procurando esse aqui, porque a pessoa não achava. Ah, não tem mais em estoque, ele viu, né, que estava na outra 1.800, acabei comprando por 1.800 daí, né? Então, assim, será que a gente deve mesmo esperar essas promoções? Tem que estar muito atento, porque às vezes as pessoas acham que... Porque, não... Black Friday, beleza, o nome legal aí, vai ser desconto. Grande coisa, fala desconto. Vai falar um nome americanizado e vai te atochar R$800 a mais ali, sabe, R$700, né? Então, as coisas, elas parecem muito ser uma coisa e no fim não são. Então, a gente fica buscando costumes de outras pessoas e eu acho que nós temos que cuidar um pouco mais da gente, ser mais sincero, mais honesto, principalmente nessas ocasiões de Natal agora, porque muita gente fica esperando, né, esses momentos para fazer suas compras e são enganados, né? E a gente é enganado em tudo, como nós podemos ver há poucos dias em Caxias também, a gente soube lá daquele problema com relação aos X, né? A carne do X e tal. Então, é triste os momentos que nós vivemos. Conversei com o secretário Clarimundo com relação a como é que é aqui na cidade, né? E são feitas verificações periódicas. E o
O que as pessoas não sabem é que a qualquer momento elas podem ligar, né, para o departamento lá de segurança sanitária e fazer alguma denúncia. Né? Então, essa semana uma senhora entrou em contato e me disse: comprei carne em tal lugar e a carne veio simplesmente podre. Aí ela foi lá, trocaram, mas seguraram a notinha dela. E aí disseram que já haviam feito, era segunda ou terceira denúncia naquele dia. Né? Denúncia não, reclamação lá na loja. Né? Então, nós temos que saber dos nossos direitos. Liga para a vigilância sanitária e avisa, dá para ser anônimo, tá? Dá uma olhada lá, pessoal, que tem alguma coisa, porque os órgãos públicos precisam disso, né, para que eles possam saber onde atuar. E, por fim, eu gostaria de falar sobre o evento que vai acontecer nesse final de semana, né, sobre a escolha das soberanas. Quero dizer que realmente vai ser uma dificuldade para quem vai julgar, né, porque as nossas meninas são lindas, né, e é impressionante como o Rio Grande do Sul tem moças bonitas, né? E a nossa cidade também, a nossa cultura criou uma miscigenação aqui muito bonita, né? Então, e para nós que somos pais de meninas, né? A gente sabe que isso é verdade, né? Então, dá um orgulho, porque se tu olhar para as candidatas que estão aqui, são 13 candidatas, né? Uma mais bonita que a outra, sabe? Então, é uma satisfação, porque eu já morei em outros lugares do país e os concursos de beleza tu não tirava uma algumas vezes, sabe? Então eu ficava pensando assim, poxa, se as mais bonitas são essas, né? Então é uma honra para a gente poder voltar a ter esse evento na nossa cidade, né? E que ganhe a mais completa em todos os sentidos, né? Porque não é só beleza também, a gente sabe, né? Mas tenho certeza que estaremos bem representados. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, o colega Roque gentilmente me cedeu espaço. Eu não ia me manifestar, mas eu ouvi algumas coisas e eu tenho que me manifestar. Sim, não dá, eu tenho posição, não vou ficar em cima do muro. É assim o meu perfil e fui eleito para isso, para tomar e para posicionar. Primeiro, ao longo de 3 meses, nós trabalhamos aqui incansavelmente, não só o trabalho deste vereador, mas de uma comissão pluripartidária, ou seja, todos os partidos estavam contemplados com representantes para discutir. Eu do PSB, do PDT o Gilberto Amarante, do Republicanos o Tiago Ilha, da Rede o Pastor Davi, do MDB o Felipe Maioli, do PP o Sandro Trevisan e do PL o Chico Sutili. Então nós nos debruçamos e fizemos um trabalho intenso com essa questão do comércio ambulante. Ouvimos todas as partes, todas, desde os secretários municipais, onde que colhemos as informações de programas, dados, enfim, abordagens, como é que funciona a própria legislação. Ouvimos os presidentes das principais entidades ligadas, SIC, Sindiloges e CDL, e também ouvimos os imigrantes senegaleses. E chegamos a uma conclusão na qual entregamos a comitiva de vereadores lá na prefeitura. Quem nos recebeu foi o vice-prefeito Jonas Tomazini e entregamos com algumas sugestões, haja vista que o executivo executa se quiser executar. Mas o nosso trabalho foi feito e foi feito um trabalho muito sério, um trabalho que rendeu muita discussão, muito debate de ideias e consentimentos, tanto que chegamos à seguinte conclusão, que optamos e sugerimos pela criação do mercado público municipal, onde ofertasse espaço para todos e todas as cidadãs farroupilhenses, não apenas para os imigrantes que ali estavam. Mas sexta-feira eu estava aqui na Câmara, o Mamadou, que é um dos senegaleses, o que se autodenomina o líder, o que está na frente, veio e me procurou e ele trouxe algumas palavras preocupado, assustado,
E a gente tem que parar com esse jogo de caça e rato e empurra para o outro. E eu quero já deixar aqui minha cobrança ao Poder Executivo. Agora, a Câmara de Vereadores fez tudo o que podia ser feito, agora cabe o Executivo tomar a posição. Se quer levar adiante a nossa sugestão, se não quer fazer nada, se quer fiscalizar, está com o Executivo. Faça o que vocês quiserem. Mas não dá mais para ficar terceirizando toda vez que eles vão lá dizer, não, os vereadores não fizeram nada. Os vereadores não fizeram nada. Inclusive, eu entreguei uma cópia de todo o documento que nós trabalhamos para o Mamadou em mãos, bem como uma reportagem de uma imprensa local. Está aqui, ó. Está aqui, estamos na foto aqui com o vice-prefeito, aqui foi entregue o documento para o quê? Para parar de se diz que me diz, que empurra, diz que chove e não molha. Então, pronto. Cabe ou não agora executar. Não é obrigação, mas está aí posta a nossa sugestão. E quando a gente fala nisso, eu, na minha condição de historiador, de sociólogo, de professor de história, tenho que fazer uma reflexão, porque é muito fácil agora, quando a gente fala em apropriação de cultura, ou não concordar com valores, mas a gente esquece. Farroupilha foi constituída e povoada por imigrantes, ou seja, pessoas que vieram de fora desse país, na sua maior parte italianos, alemães, que simplesmente o quê? Não vieram porque quiseram, vieram porque a situação era crítica, vieram porque não tinha alternativa. Vieram com todo um viés, um joguete político, e cabe aqui fazer algumas retomadas, umas pinceladas e algumas coisas que eu falei na última sessão. Na última segunda, conceitos que se trouxe, quando a política imperial brasileira vigente trabalhava com um processo de esbranquiciamento da população. Sim, infelizmente o Brasil é imbuído em raízes preconceituosas, segregadoras, onde que tem um racismo estrutural. E esse racismo estrutural ele é posto todos os dias. E quando a gente fala, às vezes é lamentável. A população não concorda, não gosta com tais atos. O que nós fizemos aqui, a comissão, e se algum dos vereadores que compôs a comissão, e eu fui o presidente da comissão, e eu estiver falando qualquer bobagem, me corrijam. Em nenhum momento nós tomamos posição ao lado do Pedro, do Paulo, do João, do grupo A, do grupo B ou C. Nós fomos o quê? Imparciais. Nós olhamos pela cidade. Nós olhamos por todos aqueles que aqui estavam e tentamos achar um consenso. Isso já é um problema social, é uma realidade. O que vai ser feito agora com esses senegaleses? Vai botar dentro do navio e vai mandar de volta? Vai botar dentro do ônibus e vai mandar? Vai fazer o quê? Infelizmente não tem o que fazer nesse sentido. E é aquilo que eu disse. Muitas coisas falam, vêm distorcidas. Eu ouvi algumas coisas do Mamadou que me preocupou. E eu vou orientar ele a próxima abordagem que tiver. Conotações, termos. O presidente não é mais o Lula nem a Dilma, é o Bolsonaro. Nós vamos mandar vocês de volta. Se isso for verdade, isso aí é totalmente segregatório. Não está seguindo princípios democráticos. Tratados, acordos internacionais. Então, é importante que se tenha um diálogo, é importante que tenha ferramentas. O que vai ser feito? Nós interrogamos eles, vereador Felipe Maioli, vereador Amarante, que estivemos aqui, a Cherola, quem mais das assessoras esteve, a Ana, enfim, eu não lembro mais quem esteve aquele dia, nós conversamos e nós fizemos diversas perguntas. Saíram até meio grogue de tanto que foi perguntado. Então aqui, cabe também fazer essa reflexão. Não se trata de uma questão de dizer, não, o que vamos fazer? Tem que achar uma solução, só que agora não dá mais para ficar com esse empurra-empurra. Nem todos vão conseguir se adaptar a um frigorífico, nem todos vão conseguir se adaptar a outra coisa. Estão ali. E aí que está. E aí volta o quê? Numa discussão ampla. Por que eles estão ali na rua? Porque as pessoas compram deles. A população compra. E aí eu fiz as perguntas mais bestas. Por que vocês não vendem na faixa branca que está a 5 quadras daqui? Porque não passa as pessoas. A Ana um dia passou, eu fui ver um preço lá, não sei o que, ela me disse, meu Deus, é mais caro que a loja tal.
Então, eles estão lá porque alguém compra. Então, tem que trabalhar com uma conscientização para a população não comprar. Assim como um outro problema gigantesco que tem cada sinaleira, alguém pedindo esmola, alguém vendendo isso, alguém vendendo aquilo. Então, cabe o quê? Um programa social para tentar inibir, coibir, tirar essas pessoas dessa situação. Então, não é uma coisa tão simples, mas é importante que nós tenhamos uma responsabilidade, enquanto no mandato de vereador, de não vir aqui e dizer simplesmente, tem que fazer alguma coisa com eles e parecer, não, toma, está aqui a passagem, vai, te some, te arranca daqui. Então, são coisas bem delicadas. Mas reforço, Farroupilha não veio de um elo perdido, não veio do nada, não veio de um Shazam. Farroupilha foi povoada por imigrantes. E o Brasil tem tratos, tem acordos econômicos, quer queira, quer não, goste ou não goste, tratados diplomáticos que permitem isso. E, se agora está nessas condições, cabe o quê? Maior discussões. E o Executivo vai avaliar. Temos uma sugestão? Temos. Podemos fazer alguma coisa, nós, vereadores? Agora, além de tentar discutir e fazer uma outra rodada, não. A comissão foi um trabalho profícuo, um trabalho árduo e está aqui. A nossa parte foi feita. Ainda seguindo nessa questão de algumas coisas, o que se trabalha na escola? Quando eu ouço que nós temos que trabalhar com o português correto, eu fico pensando, o professor de português pegou uma faca e se cortou os pulsos. Meu Deus, quanta bobagem. Nós temos que ensinar o português correto. Os professores de português não ensinam? Ensinam mandarim? Ensinam tailandês? Meu Deus, vereador. Que fala absurda. Absurda. Eu acho que ganhou o troféu. Então, sim, uma parte, doutora. A parte, a doutora Eleonora Broilo. Obrigado, presidente, obrigado, vereador, obrigado, colega. Eu tenho certeza, tá? Eu não vou defender nem acusar ninguém, mas eu tenho certeza que a fala do vereador Caleb não é nesse sentido. Tomara que não. Não foi, eu entendo, não é, tá? Não é, a fala dele não é nesse sentido, tá? Ele está preocupado apenas com os nossos alunos que, infelizmente, não estão falando, e não é nossos alunos, tem muita gente que não fala corretamente o português. É só isso que ele está preocupado. É óbvio que os professores estão ensinando corretamente o português, não é essa a fala dele, eu entendo o que ele quis dizer. Tá? Eu, antes de ser médica, eu fiz faculdade de letras, então eu entendo o que ele está dizendo. Tá? Como professora de português, eu entendo só isso. Não, acho que não há motivo para esse embate entre vocês dois. Obrigado. Então, ok. Obrigado, vereadora. Se foi nesse viés, é compreensível, mas ficou com dupla interpretação. Sim, ficou. Já te passo a palavra. Já te passo só para mim não me perder aqui. Outra coisa também que eu ouvi sobre a questão do americanizado. Infelizmente, nós temos algumas questões pragmáticas que permeiam toda a história social e cultural do país. E aí a gente tem que avaliar. Uma delas está imbuída no próprio complexo de vira-lata, que lá o Nelson Rodrigues falava. Que é o quê? Que nada que está aqui posto presta, que nada que está posto aqui serve. E o que acontece? Ganhou espaço. Ganhou espaço porque nós não nos apropriamos do que é nosso. Nós não valorizamos a nossa identidade, a nossa história, a nossa memória. Nós abraçamos o cinema norte-americano, nós não abraçamos o cinema brasileiro. E assim, sucessivamente, o que acontece? A gente acaba o quê? Vendo que o padrão cultural imposto, taxado dentro de um contexto viés globalizado, ele é o que transcende, ele é o que está acima. E faz o quê? Leva. E querendo ou não querendo, o inglês é a língua mundial. E quando a gente fala, para colaborar aqui com a fala dele, que infelizmente esse termo, essa expressão que foi usada muito nos últimos dias, ela cabe em fiscalização. Porque o que acontece? O artigo 31º do Código de Defesa do Consumidor é muito claro. As coisas postas, elas têm que ser o quê? Legíveis e compreensíveis. Ou seja,
é importante e é notório que as coisas estejam claras. Por quê? Porque senão, sim, a pessoa vai ser ludibriada, a pessoa vai ser enganada, e isso sim, de pagar 400 vai pagar 800 e assim sucessivamente. Uma parte para o vereador Felipe, que me solicitou. Vereador Felipe Maioli, à parte. Obrigado pelo aporte. Também queria fazer a minha contribuição nessa fala. Eu tenho certeza que ouvindo a sua fala, nobre colega, dá a impressão de que o colega Caleb, agora ele falou algo que vai ficar de encontro aos profissionais da língua portuguesa nas escolas. Eu entendo muito bem o que o Caleb está falando, porque eu sou professor atuante e estou na sala de aula. Existe uma dificuldade muito grande, sim, das crianças organizarem os seus textos, seus parágrafos, escrever de maneira correta, por N motivos. Então, eu só queria fazer este adendo, para não ficar a impressão de que o nobre colega Caleb está contra os profissionais da língua portuguesa. Eu também tenho certeza que não foi isso que ele quis dizer. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Seguindo, então, os minutos que me restam aqui para seguir a minha fala, para finalizar aqui, a gente vive um meio onde que a tecnologia ela extrapolou todos os limites no sentido de que não se tem mais controle. Hoje é muito mais fácil tu estar à frente de um notebook, de um celular e tu digitar, porque automaticamente vem um corretor e já vai puxando as palavras e já vai somando. Então se perdeu muito a prática da escrita manual e, consequentemente, muitas expressões, muitas gírias que acabam saindo da tela do computador e vão lá para a escola. Só que o que é preciso? É importante que esse trabalho ele seja unânime enquanto comunidade, enquanto pais. Porque não adianta só agora esbarrar lá na escola com esse problema, se não há o principal interessado, que é o quê? Que é a família, que é o grupo que precisa, que é o que precisa puxar a orelha, que é o que precisa estar junto. Por quê? A gente não consegue mais ver fomento à leitura, estímulo. Hoje está muito mais fácil que tu dá um tablet para uma criança, tu não dá um livro, tu não estimula, tu não bota aquela pulguinha atrás da orelha, opa, vamos ler, conhecimento, leitura. Então cabe o quê? Cabe metodologias, cabe ações, e aí cabe nós a tentarmos levar isso. Temos dificuldades e vamos ter muitas dificuldades na educação, é aquilo que eu falava lá no começo do ano. A pandemia não acabou e nós não sabemos onde que amarramos o nosso cavalo. Nós não sabemos para onde vamos, qual que vai ser a principal falha. Então, o que cabe? Cabe reforço, cabe atividades. Então, por essa questão, é importante o quê? E, às vezes, nós cuidar, talvez, da terminologia, como que vamos falar, porque uma expressão com duplo sentido tem duas interpretações. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão, pastor Davi. Convido os republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham também da sua casa, nos cumprimentam, uma boa noite. Antes de trazer o nosso tema principal aqui, eu quero entender, né, que o colega Caleb, quando fez suas duas falas aqui, um pouco se atrapalhou, né, e deixou uma interpretação até quase de não acreditar, né, primeiramente com a questão envolvendo também as pessoas que acabam vindo aqui para a nossa cidade, porque tem tanto direito um imigrante senegalês como tinha um imigrante italiano quando aqui chegou, né? Nós somos filhos da mesma pátria, mesmo não nascendo aqui. Somos um país de forma democrática que recebe a todos. E mais infeliz ainda, vereador, espero que o senhor tenha se equivocado, posso até lhe ceder uma parte, porque o senhor tem a oportunidade de vir aqui publicamente, não sei o que o senhor pensa, talvez, de consertar a sua fala, quando o senhor se refere às mulheres, né? Mulher não é catálogo para ser escolhida. A mais bonita, um concurso de beleza, não é a mais bonitinha que
que é colocado como se mulher pudesse ser escolhida como um catálogo. Um concurso de beleza tem diversos atributos que são olhados. E quando o senhor ainda coloca a palavra que em alguma cidade o senhor viu que as mulheres não eram tão bonitas assim, não, peraí. Eu acho que cada ponto de vista precisa, vereador, ser respeitado. Nós temos aqui, somos vereadores, nós falamos aqui de forma constitucional, e não só as pessoas que estão aqui, mas também as pessoas que estão em casa ou outras pessoas que podem assistir essa sessão. E eu queria, inclusive, vereador, pelo respeito que eu tenho ao senhor, também, se o senhor achar por oportuno interromper esse vereador, ele cedo, inclusive, o meu tempo, para que o senhor possa, quem sabe, melhorar aí a sua narrativa, porque como ela ficou, eu quase não acreditei no que eu estava ouvindo aqui, no ponto de vista de, talvez, o senhor quis dizer uma coisa dizendo outra. Eu acho que é uma oportunidade que o senhor tem aqui para que, até em respeito às mulheres que estão nos assistindo, possam deixar isso claro, talvez se o senhor entender assim. Em respeito, hoje gostaria de falar alguns temas que estão envolvendo muito a nossa cidade, né? Um deles que tem me preocupado muito é na agenda ambiental. Eu já falei aqui, no terceiro ou quarto dia que estava com o vereador, fui até a Prefeitura Municipal, levei ao senhor prefeito um documento aqui com 4, 5 folhas, dizendo todas as ações ambientais que deixamos encaminhados na Secretaria do Meio Ambiente, o projeto do Santa Rita, projeto pronto, licitação marcada, projeto orçado, não foi feito pelo Tiago Ilha, quando secretário, foi feito pelos técnicos concursados da Secretaria. Estão lá. Esses dias a gente acompanhou na imprensa uma grande movimentação, porque ainda continua o Parque Santa Rita abandonado. Também, sobre a questão que a nossa cidade vem sofrendo muito, com a questão da sujeira, né? Nós estamos fazendo um Natal, aliás, muito bonito no ponto de vista estético nas ruas centrais, mas hoje eu andei por uma farroupilha que está à contramão da que nós estamos vendo na área central em alguns aspectos. Primeiro aspecto, né? Hoje os nossos containers estão, e eu levei a secretária de Meio Ambiente e Planejamento, muitas vezes a questão dos containers sujos, jogados, atirados, quebrados, e a secretária disse: Tiago, eu, pelo amor de Deus, eu me cansei, ela falando para mim, pelo telefone, me cansei de mandar ofício para a Ecofar pedindo que os containers sejam, no mínimo, colocados. Na época em que eu fui secretário do Meio Ambiente, tinha uma conta da Ecofar que eu nunca entendi e briguei contra ela todo o tempo que estive lá. Na época, era quase R$50 mil de manutenção dos containers, e os containers... a gente sabe que sofre com vandalismo, mas na grande maioria das vezes o problema do lixo é o mau cuidado, a manutenção dos containers. Cedo uma parte ao vereador Roque. A parte ao vereador Roque Cervellini. Sobre essa questão da Ecofar, tem uma coisa que não fecha. O governo, quando assumiu, disse que ia abrir a caixa preta da Ecofar, porque tinha que reduzir custos. A administração anterior deixou 9 milhões em caixa e o governo vai gastar 11 milhões. Então, aumentou os custos em mais de 20%. E agora eu ouvi discurso dizendo que o ano que vem sim que vai ser bom, porque vai ter mais dinheiro ainda para fazer, porque não está fazendo agora, porque faltou dinheiro. Então, ou seja, era para reduzir os custos, se aumentou os custos em mais de 20% e não se está entregando o serviço. E aqui não precisamos ser de oposição nem de situação, é só andar pelas ruas. A situação está complicada. Eu talvez posso imaginar que não houve um preparamento, um planejamento, e não esperavam que no verão fosse tão... que crescesse tanto o mato assim. E o lixo também que está recolhido e os containers estão se deteriorando, né? Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador. E é bem verdade isso, que quando nós cobramos e falamos com a secretária, ela disse: Tiago, de tanto eu cobrar da Ecofar por ofício, a prerrogativa saiu da secretaria e ficou exclusiva da Ecofar. Então, tu imagina se uma secretária cobra e aí a prerrogativa, então, agora deixa só com a Ecofar. O serviço público de recolhimento de lixo, ele é o mais importante, sem contar que nós já passamos um ano
E nós falamos aqui, foi debate, onde é que está o projeto voltado aos nossos recicladores, de incentivo aos nossos recicladores. Veja bem, pegou fogo lá o pavilhão dos recicladores. Nós criamos aqui uma lei que nós mandamos para essa casa quando nós estávamos na secretaria, a lei chamada a Lei Municipal de Auxílio à Reciclagem, aprovada, sancionada por esse município, e que está lá jogada numa gaveta. A lei permite, com recursos financeiros, ajudar os recicladores, com cestas básicas, com curso de formação, oferecendo equipamento, dignidade, e pegou fogo a recicladora, e até o presente momento nós não fizemos nada. O Roque falou muito bem aqui, gente. Olha, esse é o espaço democrático que a gente tem de discutir. Tu anda 5 quadras do centro da cidade. Não, eu estou sendo até bondoso. 3 quadras do centro da cidade, onde tem as luzinhas de Natal. Está lindíssimo. Anda 5 quadras para dentro, você já vai encontrar o que eu estou dizendo hoje. Faça um teste amanhã. Estou falando de roçada, posso até trazer as ruas. Hoje eu fui ver pessoalmente. Roçada, container quebrado, lixo amontoado em terreno baldio, que esse é um problema seríssimo que a nossa cidade sempre teve. Nós precisamos agir e cobrar dos donos de terrenos proprietários, né? Tem legislação própria aqui na nossa cidade. Tem alguns lugares, inclusive de patrimônio público, que o mato está quase na altura do edifício. Né? Eu nem fiz questão de trazer e colocar aqui no telão, porque isso que eu estou falando aqui é o que a comunidade tem nos trazido, e o nosso papel quanto à condição de vereador é apontar as coisas que não funcionam. Né? A gente recebe, né, vídeos, fotos, todo momento falando dessa questão da agenda ambiental. Quando nós também sugerimos lá, hoje o nosso resíduo orgânico da nossa cidade, ele é colocado lá no aterro, que é uma enorme burrice no ponto de vista de agenda ambiental. Porque o Sandro e eu fomos em São Paulo conhecer, o Sandro era presidente da Câmara, o Sandro era secretário, nós estivemos lá conhecendo alternativas que funcionam no Brasil inteiro. E que lá foram demonstrados para nós. O Sandro estava junto comigo nessa viagem que nós tivemos. Claro que não é do dia para a noite que se faz, e a gente sabe até pelo custo, né, Sandro, que tem equipamentos como esse. Mas a gente precisa que essa agenda ambiental seja colocada em primeiro lugar, em primeiro olhar. Porque, gente, da eleição para cá, foi extinguida a Secretaria do Meio Ambiente, foi abandonado o projeto do Santa Rita, a Ecofar continua com um problema seríssimo, né? E onde é que está essa questão da agenda ambiental? Nós precisamos retomar. Essa é uma agenda que nós vamos cobrar, sem contar a questão da água, né, do nosso contrato da água com problemas seríssimos, a questão do esgoto que ainda corre céu aberto. Nós estamos com um elefante branco que a Corsã não sai do papel. E de lá para cá, o que a gente conseguiu fazer com a Corsã? Agora, essa discussão que está em voga aqui, o doutor Tiago trazia uma reunião esses dias aqui na Câmara, chamando a atenção para essa questão da água e do esgoto, que é importantíssima. Então, são ações que nós precisamos retomar e fazer a nossa cobrança aqui. Olha que incrível que é. Semana passada eu estava aqui fazendo um elogio a algumas ações, até no ponto de vista culturais, que eu tinha achado assim, de muito bem feito pela administração municipal. Mas eu não tenho como não cobrar as coisas que eu estou vendo que não estão dando certo. Porque é meu papel constitucional de cobrar, de apontar. Hoje, por exemplo, uma comunidade, uma família que era recicladora, me levou a ver a realidade da casa delas e o que eles estão passando hoje lá, e a gente viu que a situação é complicadíssima. E eles viviam dessa questão da reciclagem, e hoje eles têm dificuldade de poder se manter. É a questão da vida, do sustento colocado pelaquela família. Então, sem falar que aqui hoje na primeira pauta falava sobre a educação, e a educação ambiental é a chave, né, é a chave mestra de tudo que eu estou dizendo aqui. A conscientização da população. Eu tenho aqui, gente, está ali já separado, eu fiz questão de pedir hoje para uma professora, educadora, que fez todo o plano, olha, escutem o que eu estou dizendo aqui, todo o plano de educação ambiental, letra por letra, 10 páginas, lá prontinho para mandar para a Câmara de Vereadores, para virar lei, e, por consequência, ir para as escolas. 10 páginas.
Não foi feito pelo Tiago William, foi feito por uma equipe. O Tiago era só o secretário. Uma equipe que fez, que trabalhou, que pensou. E hoje eu perguntei, prof, eu talvez não teria uma cópia dessa lei que era para ter vindo para a Câmara, e é bem verdade, muito ainda o ano passado, mas continua presa. Quando nós saímos, nós deixamos isso, não aconteceu. Quando assumimos de vereador aqui, nós fomos lá e falamos ao prefeito, olha, infelizmente essas coisas precisam ser olhadas. Está aqui, indiquei a lei, indiquei onde estava, com quem estava, como estava, por que estava. Está documentado, tenho guardado esse documento ali junto comigo. E nós colocamos essa preocupação. Então, o plano de educação ambiental, que não tem em Farroupilha, e aí o pessoal vai dizer, não, vereador Tiago, por que você não protocola lá o plano de educação ambiental? Eu até adoraria. Vai acontecer como? Vai vir, obviamente, por ser extremamente de competência a sua maioria do Executivo, não posso como vereador ou fazê-lo. Não posso. Isso é uma prerrogativa exclusiva do prefeito. Mas a gente precisa ter essa consciência dessa questão da agenda ambiental, porque ela versa sobre o presente. Obviamente a gente sempre tem que olhar para o passado, mas é a projeção de futuro. Hoje nós estamos falando assim, como é que a nossa cidade vai conseguir conviver com o esgoto ainda a céu aberto, com problemas de lixo, com problemas de esgoto, sem um programa específico de atenção aos recicladores, que, gente, a nossa cidade, no seu auge da reciclagem, conseguia reciclar 3 a 4%, no seu maior auge de reciclagem da história. Tu imagina, 3 a 4% apenas. Talvez, infelizmente, até a média do Brasil, mas é possível, né? E eu vi funcionando projetos em Santa Catarina, eu vi projetos funcionando em Goiás, vi projetos funcionando em diversas cidades do Brasil, do Rio Grande do Sul, que funcionam. Em Santa Catarina tem um projeto de compostagem, não me lembro se nessa viagem também quem estava comigo, mas eu me lembro que alguém do Legislativo estava, tem lá um programa de compostagem que coloca todo o composto orgânico da cidade, e a gente fez junto com o Perg, você lembra o Perg? Agora se aposentou. Foi o Perg e o Rui, 2 funcionários municipais, fizeram todo o projeto de reciclagem, está lá em cima, em alguma gaveta guardada lá na prefeitura, para fazer do lado do aterro sanitário. Projeto orçado, o projeto licenciado, eu mesmo assinei a licença ambiental para que pudesse ser instalado no lado do aterro. Tu imagina que beleza, nós temos aí 24, 25 toneladas de lixo por dia, que nós poderíamos, uma parte disso, reciclar, tornar adubo orgânico. Então, é uma necessidade que a gente vê presente na nossa comunidade e que a gente precisa que aconteça. Então, a minha crítica aqui é extremamente construtiva no ponto de vista de atenção. A prerrogativa que me cabe como vereador é exatamente isso, a dar voz às agendas que necessitam. Eu queria ceder o restinho do meu tempo à vereadora Clarice. 30 segundos para a vereadora Clarice Baú. Obrigado, colega. Só para termos de justiça, né, na questão do orçamento da Ecofar, foi gasto 11 milhões na época do governo anterior. Deixaram uma previsão de 9 milhões. É evidente que iria chegar aos 11 milhões, porque já tinham sido gastos no governo anterior. Então, questão de justiça, foi previsto 9 milhões, sabendo que já se gastava 11 milhões anteriormente. Alguma coisa não fecha na fórmula. E outra fórmula que eu acho que não fecha, se nós tínhamos antigamente, ou no outro governo, uma coleta de lixo excelente, né? A questão da Ecofar, excelente. Não tínhamos mato alto, a fórmula não fecha, porque não ganharam as eleições. Projetos, ideias, ficaram 8 anos e não houve, né? Não deu tempo de fazer e tal, mas criticar dessa forma, com 8, 9 meses, um ano de gestão, né? Eu acho assim, o Balneário Santa Rita, isso é histórico, né? Então, eu acho assim, ó, questão de justiça, tá? Eu acho que necessitamos, sim, de uma educação ambiental efetiva, mas calma, paciência, e apontamentos assim, criticando a questão de orçamento, eu acho que aí fizeram previsão a menor do que necessitava. Só isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Para concluir, então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que ficar aqui cobrando. Essa é a prerrogativa do meu mandato. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago William.
que falou em nome do Republicanos, convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Com todo o respeito à vereadora Clarice, eu acho que nós perdemos, vereadora Clarice, mas vocês não assumiram ainda. Tem que assumir, né? Tem que botar aí para trabalhar e resolver o que tem para resolver aí no dia a dia. Senhor presidente, eu quero também falar um pouquinho, Caleb, que eu respeito a tua posição em relação à educação, a questão da linguagem, do que tem que ser tratado na educação, na questão de espanhol, na questão de inglês. Entendo que nós que já temos muita prática de vida, até não falamos muito bem o português, até porque tivemos que tocar a vida na dura prática no dia a dia e conquistar espaço, né, com o que nós tínhamos e temos hoje. Claro que nossas crianças e o mundo globalizado, com a economia globalizada nos dias de hoje, onde eu conheço guris e gurias que trabalham em empresas internacionais, e é muito comum hoje, sentado em sua cadeira, em sua poltrona, estar trabalhando em empresas internacionais, e só trabalharão quem falar inglês ou espanhol, porque senão... E outra, do jeito que as empresas estão envolvidas com o mundo, ou seja, americanos, espanhóis, chineses agora, que vêm italianos, alemães, hoje é um só. E quem tem um currículo que muitas vezes não domina 2 idiomas, terá dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Então, em relação é mais como contribuição, vereador Caleb, em relação a dar ênfase à nossa educação, que eu acho que nós precisamos sim aprimorar. Seria dizer, aprende português e não aprende matemática. Hoje o mundo está exigindo isso, as empresas estão exigindo isso. E também eu entrei hoje, senhor presidente, com o pedido de indicação de projeto de lei, que no caso trata-se, vereador abaixo afirmado, encaminha ao Poder Executivo Municipal a sugestão de projeto de lei em anexo que altera a Lei Municipal número 3.477, de 3 de março de 2021, dá outras providências. Do que se trata esta lei, na verdade? Trata-se dos paquímetros de nossa cidade. Então, o município conta com o serviço de estacionamento rotativo, denominado na Zona Azul, do qual facilita a população que necessita estacionar na área central da cidade, próximas às agências bancárias, estacionamentos comerciais. A área azul funciona de segunda a sextas-feiras, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 12 horas. Dito isso, vale ressaltar que a cobrança no horário do almoço inviabiliza muitas vezes os munícipes que têm horário reduzido de almoço, além de alimentar-se, precisam muitas vezes utilizar este tempo para ir a bancos, entre outros estabelecimentos. Por isso, elevando como exemplo outras cidades como Carlos Barbosa, Santa Rosa, Lajeado, Erechim, sugere-se que o estacionamento seja livre nos domingos, feriados e no horário de almoço, das 11h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, além de eventuais períodos especiais definidos pelo Poder Executivo posteriormente. Além disto, esta é uma reivindicação de comerciantes locais, população da cidade de Farroupilha, que almoça nos restaurantes do centro da cidade. Por isso,
peço o apoio dos nobres pares para aprovação do referido projeto de lei. Como trata-se de uma indicação, claro que nós não vamos votar e só vamos fazer o rito. Nessas condições, o que eu tenho recebido de informação ali fora dos moradores? Muitas pessoas, o único horário que eles têm é este horário, ou seja, do meio-dia a 1h, para fazer os seus afazeres. Até botamos aqui das 11h30, 1h30, porque Lajeado, que é uma cidade muito parecida com a nossa, tem esse incentivo para os seus habitantes. As pessoas precisam ir ao banco, precisam ir ao cartório, precisam almoçar. Eu sei que hoje também temos a tecnologia dos cartões eletrônicos, os aplicativos, cartões de créditos, mas eu confesso, presidente, muitos de nós, inclusive a este vereador, às vezes temos dificuldade ainda de lidar com estas situações que nos oferecem hoje no dia a dia. E por isso que muitas pessoas, às vezes, para almoçar, eles perdem aquele tempo de 5, 10 minutos ou 15 minutos, se eles não têm a moeda, de trocar o dinheiro de papel em moeda, e esse tempo, ou então mesmo esquece a placa, tem que voltar, depois então ir lá colocar o canhotinho. Então, desta forma, até mesmo para os próprios agentes que cuidam neste horário, que possam também almoçar. E claro que, entre essas situações, poderíamos pensar, não, mas de repente vamos mexer neste orçamento. Também está lá no contrato, junto aos azulzinhos, né, do qual pode-se alterar ou ampliar o espaço de zoneamento. Então, compensa esta parte financeira, como sugestão desse vereador, embora não estar aqui, mas também deixo como sugestão que lá no passado nós tínhamos algumas ruas que era para ser contemplado, a pedido até dos próprios lojistas daquela época. Eu não sei por que razão algumas ruas foram retiradas naquele momento do contrato, de efetivar o contrato. Então, pode-se olhar com carinho pelo nosso executivo, de tratar desse assunto, porque é um assunto que eu vejo que vai vir para esta casa e para os nobres vereadores a ser falado no nosso dia a dia. Já tem sido citado, imagino que isso vai aumentar esta fala, e o nosso debate aqui para fazer entre nós, vereadores, para levar para o executivo, é uma fala de construção, de melhorar, sim, as condições de vida para o cidadão como um todo, que é o papel do executivo, assim como é o papel de buscar a alternativa dos vereadores. Então, fica essa discussão, ela não vai para votação, que é uma indicação, mas fica aqui, se vereadores queiram se manifestar sobre o assunto, na sequência aí vamos debatendo em nossas sessões. E claro, né, vereador Maurício, agora então eu queria falar de uma ação e de um movimento muito bonito, muito relevante, muito grandioso, que ontem, ao mesmo tempo que estava sendo feito o Papai Noel aqui na cidade, como foi dito aqui, tinha 8.000 pessoas, e que provavelmente foi muito, muito, muito bom, muito bem acolhido. Tinha uma ação na Vila Jansen, uma ação voluntária dos moradores, dos quais fizeram lá a apresentação dos Canarinhos da Serra, junto com o pastor e com a Camila, aonde saiu ali um excelente espetáculo, com muitas pessoas que estavam assistindo. O nosso interior, né, Maurício, foi muito bem, de certa forma, recebeu muito bem aquela quantidade de pessoas que estavam lá ontem assistindo aquele belíssimo espetáculo, que foi feito por pessoas voluntárias, sem dinheiro público.
Então, aquela comunidade, através de suas crianças de 6 a 15, 16 anos, onde cantavam sincronicamente, com notas, era um espetáculo para quem pôde assistir aquele evento lá no interior, que eu digo que no passado, quando nós tínhamos, quando começamos os Canarinhos aqui em Farroupilha, que o regente procurou primeiro a Escola Carlos Fetter e foi na minha casa, o Celso Fortes, e que de certa forma, por mais de 15 anos, isso continua vivo em nossa cidade. E que outras comunidades abraçaram, e agora temos aqui os Canarinhos de Farroupilha e temos os Canarinhos da Vila Jansen, do qual foram muito aplaudidos, e as pessoas que foram lá foram muito agraciadas por aquela comunidade. Então, está de parabéns, e eu e você, Maurício, tivemos o privilégio de assistir o belo espetáculo que lá tinha ontem. Senhor presidente, hoje eu quero... Eu também não posso deixar de falar um pouquinho da Ecofar, e essa semana eu conversei com o presidente, o Renato, do qual ele disse que esse ano aqui tem 2 equipes de roçada. Eu fui cobrado, inclusive nós, se não ser providenciado esta semana aqui para roçar a Praça do Bela Vista, nós vamos fazer o mutirão e vamos roçar, mas eu fui chamado também lá na Praça do Bairro Alvorada, que também o mato está alto. Eu sei que entendo que neste período, com o calor e a chuva, o mato, o inso, ele vem muito rápido, mas também temos que estar preparados. E volto também, até o Diogo estava aqui, uma cobrança muito forte é a questão da iluminação pública. Continua esta cobrança, que os nossos bairros, partes estão no escuro. Então, não é aqui a vereador de oposição, nós estamos aqui como vereador para fazer, cedo sim já, vereador Roque, nós estamos aqui como vereador para fiscalizar o executivo, ou seja, oposição ou situação tem o mesmo papel. E eu, como vereador, eu entendo que temos que resolver os problemas básicos do dia a dia. Cedo uma parte, vereador Roque. Vereador Roque, à parte. Vereador Amarante, obrigado pela parte. Não, nessa questão da iluminação pública, a gente vê que está difícil para solucionar, né? Está muito complicado, não se vê nem sequer amenizar a situação. Todo dia tu encontra mais e mais e mais lâmpadas queimadas. Isso tenho certeza que não sou só eu, vereador, e você que nota isso. Com certeza todos os vereadores que aqui estão, sendo de situação ou de oposição, e se falou muito que havia necessidade de compra de lâmpadas, mas já são 11 meses, né? Fecha 11 meses agora amanhã. Falou-se muito de problema de equipamentos, informações extraoficiais que alguém nos repassou da área da iluminação, de que foi comprado um caminhão, mas o caminhão não é o ideal para fazer esse tipo de trabalho. Compraram um caminhão muito fraco e que quando ergue a escada, o caminhão oferece perigo ao cara que vai fazer a troca de lâmpadas. Então, não sei se fizeram uma compra certa do equipamento adequado para trabalhar com a troca de lâmpadas. Informações extraoficiais, precisaria se checar. Eu entendo, vereador Roque, eu não tenho essa informação, mas até como a vereadora Clarice falou, e ela fez parte do governo anterior também, estava conosco, quero dizer que agora nós temos um outro governo e tem que continuar os trabalhos. Independente do governo que está aí, tem que atender a população. Porque de passado é como eu vi uma pessoa dizer antes, nós temos um espelho bem pequenininho para olhar para trás, o que aconteceu lá atrás. E temos todo o para-brisa enorme para olhar para frente. Então, temos que resolver o problema que nós temos ali na frente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Uma parte da vereadora. 30 segundos para a vereadora Clarice Baú. Pela última vez, colega Amarante, eu vou te dizer,
Eu nunca neguei que fiz parte do governo Clayton e Pedroso, até porque eu usei como currículo para minha campanha, porque eu fiz um excelente trabalho e agradeço a oportunidade desse governo. Mas a gente evolui, as pessoas estão em verdadeira evolução. Eu evoluí, só isso tu que não evoluiu ainda. Obrigada. Desculpa, vereadora, com todo respeito à vossa vereadora, eu acho que como a vossa pessoa disse, temos que evoluir. O governo tem que evoluir também, estamos travados, estamos pior que antes. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Gilberto do Amarante. Me perdoe, Gilberto do Amarante, e coloco o espaço à disposição do Partido Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso, abre mão, e assim encerramos o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço destinado ao pequeno expediente. Normalmente, nós usamos até, olha eu aqui, ou enfim, eu não percebi o chamado de algum dos senhores vereadores, não ouvi, me perdoem, mas encerramos o espaço destinado ao pequeno expediente. Peço escusas e passamos ao espaço de comunicação importante para assuntos urgentes e inadiáveis. Espaço destinado aos líderes de bancada e por ele cedido a outro vereador pelo tempo de 2 minutos. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, as pessoas que ainda nos assistem, nós da Comissão de Finanças e Orçamento reunimos hoje à tarde, às 16 horas, para dar parecer em alguns projetos e encaminhar outros a alguns relatores, e decidimos, por unanimidade da comissão, que a nossa comissão não se reunirá mais nas segundas às 16 horas, e sim às segundas às 17 horas. Então, informo a casa e, conforme determina o regimento, faculta a comissão estabelecer o seu horário de funcionamento, que pode ser às 16 ou alterado para outro horário, contanto que haja a aprovação da maioria absoluta. Nesse caso, houve unanimidade. Então, nós passaremos a nos reunir às 17 horas. Este vereador que preside, mais o vereador, o vereador Amarante, o vereador Tiago William, o vereador Chico Sutili e o vereador Sandro Trevisan. Era essa a comunicação, senhor presidente, muito obrigado. Ok, o espaço, doutora Eleonora Broilo. Obrigado, presidente, por me ceder o espaço de comunicação importante. A nossa comissão, né, antiga CCJ, eu nunca me lembro do nome novo, vai se reunir extraordinariamente amanhã, às 16h30, certo? Então, nós vamos reunir extraordinariamente amanhã, os nossos membros estão todos avisados e convidados. Muito obrigada. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. Esse espaço está à disposição do Maurício ou do vereador
Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de conclamar os demais pares da comissão especial que analisa o parecer do projeto de resolução 45. Seriam eles o Maurício, do PL, o Sandro, PP, eu que vos falo, o Juliano, do PSB, pastor Davi, da Rede, o Tiago Ilha, Republicanos, e o Gilberto, do PDT. Se vocês acharem importante, é algo simples, né? É só uma adequação do regimento, poderemos fazer até depois da sessão, ou marcar amanhã, mas pelo visto eu vi que já tem um compromisso 4h30 e talvez algum colega esteja na outra comissão, né? Mas 17 horas não poderia ser amanhã, no meu caso também. Eu acho que 16 horas poderia ser? Então tá. Fica marcado, senhor presidente, então a gente pode também definir, e temos que definir os componentes, né? Enfim, os cargos da comissão, e algo simples, até 16h30 a gente consegue resolver isso. Então tá. Amanhã marcado, 4 horas. Presidente, obrigado a todos. Obrigado, Marcelo Trubian. Broilo. Sabe que quando a gente mistura as coisas, a gente acaba se confundindo. Me desculpa, vereador Marcelo, o espaço pela líder e por ela, ou por ela cedido. Então, como a doutora Eleonora havia usado o espaço, o senhor não poderia usar, mas o erro foi meu e não de Vossa Senhoria. Mas admitimos, ok, o exemplo está quando erramos e reconhecemos, às vezes fizemos mais certo do que acertarmos. Com a palavra está o vereador Gilberto do Amarante. Sexta-feira da última semana, nós estivemos ali no Burati, a convite da Andressa Dalmagro, que então fez essa solicitação através da Fran Bonassi, onde eu estive lá como vereador, e a comunidade lá fez várias reivindicações, das quais então nós entendemos que a comunidade mesmo vai providenciar uma nova reunião para o dia 10, onde vai convidar o executivo e os vereadores que compõem a Frente Parlamentar de Obras. E também tivemos o dia 25, senhor presidente, aqui na linha Mangines, com a Laís da RGE e um grupo de moradores, onde o Zé Mário passou por lá também, onde então a gente deixou pré-agendado uma ação para ser feito lá no dia 15, 16 de dezembro, para buscar a solução de alguns problemas de falta de energia, ou seja, através dos transformadores, que então a RGE vai fazer os reparos, redes, e fazer a poda verde embaixo das redes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu entendi, vereador Tiago Ilha, fazendo também o uso deste espaço de comunicação importante. Senhor presidente, na condição de vereador presidente da Comissão de Infraestrutura, nós estamos com um PL que é de interesse da comunidade, até por uma questão aqui também de um breve esclarecimento, que é sobre a contratação de professores, né? Durante a sessão aqui eu recebi já a mensagem de 5 ou 6 professores que gostariam de participar do edital, né, de contratação de professores, e o projeto que relator escolhido, o vereador Amarante, pediu que a gente convidasse o sindicato, a gente convidou, o sindicato veio na semana passada. Depois, nessa semana, a secretária de Educação, né, esteve hoje junto conosco, junto com o presidente do sindicato, e agora, né, Amarante, nós temos condições, então voltou a relatoria, então, que estava com os prazos suspensos, então aproveito a oportunidade também para comunicar a casa, e agora o vereador, então, ficou designado até a próxima semana de dar o parecer desta comissão desse projeto,
e que aí fica à disposição da casa, acredito que a partir da próxima semana, para vir em votação, porque a preocupação da secretária de Educação hoje, vereadora líder, é que o projeto aprove o quanto antes aqui para dar tempo dos professores fazer a sua inscrição, né? Então, agora, depois que todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas e colocadas em ata, então é necessário que agora o vereador coloque em votação o parecer e a gente possa trazer o parecer para plenário e assim voltar os prazos que estavam suspensos desse projeto. Obrigado. Perfeito, obrigado. O espaço está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso do espaço de comunicação importante, encerramos este espaço. Espaço do presidente, 5 minutos para avisos, informações, assuntos institucionais. Abre mão. E encaminhamos às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Executivo número 63/2021. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrado a presente sessão. Uma boa noite a todos e até amanhã. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.